Olha só essa questão de frações, ela é muito fácil de resolver, então se você consegue sozinho, deixe a resposta nos comentários e vá no primeiro comentário fixado para ver uma questão mais difícil de matemática. Mas se você tem dificuldade, eu vou te ensinar a resolver essa questão sem precisar fazer aquele negócio de MMC, fatoração e tudo mais. A primeira coisa que você precisa entender quando se trata de resolver frações é que soma e subtração depende de quem está no denominador. Como assim? Na fração a gente tem a parte de cima, que é o numerador, e a parte de baixo, que é o denominador. Quando você tem, por exemplo, 2 sobre 3 mais 1 sobre 3, a gente tem denominadores iguais nas duas frações. Então, para resolver essa soma, a gente vai repetir o denominador e vai somar a parte de cima. 2 mais 1 é igual a 3. Quando a gente tem denominadores diferentes, que é o caso dessa questão, a gente precisa normalmente fazer um MMC, que é um mínimo múltiplo comum, que eu ensino a fazer em outros vídeos aqui no canal. Então dê uma olhada no primeiro comentário fixado, que lá eu vou explicar. Essa questão a gente pode fazer um pouco diferente. Por quê? Porque frações são divisões. E aí eu quero que você pense um pouquinho. Tá vendo essa fração que a gente chegou aqui a partir dessa soma? 3 sobre 3? Se isso é uma divisão, é 3 dividido por 3. E isso aqui dá 1. Então, como frações são divisões, a gente pode simplificar algumas frações. Olha esse 2 sobre 8 que a gente tem aqui. 2 dividido por 8 vai dar um número quebrado. Mas a gente pode fazer o seguinte. A gente pode dividir a parte de cima e a parte de baixo dessa fração pelo número 2. Assim, a gente chega em 1 sobre 4. Porque 2 dividido por 2 dá 1 e 8 dividido por 2 dá 4. Esse é o processo de simplificação de frações. Quer um outro exemplo? Se você tem 5 sobre 10, você pode simplificar como? Você divide a parte de cima por 5, a parte de baixo por 5 e você chega em 1 sobre 2. 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Então perceba, a partir da simplificação, a gente pode modificar um pouco a nossa questão. A gente vai substituir o 2 sobre 8 por 1 sobre 4. 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, que foi a simplificação da nossa última fração. Tudo bem até aqui? E aí você pode até me questionar por que eu estou fazendo isso, de que forma isso ajuda na questão. Isso ajuda porque olha o que aconteceu aqui. A gente tem 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. A gente tem a soma de duas frações que têm denominadores iguais. E isso aqui a gente sabe resolver. Então vamos fazer em etapas. Nós temos 1 sobre 2 mais essas duas frações nós iremos somar. Repete o denominador, que é a parte de baixo, e soma a parte de cima. 1 mais 1 é igual a 2. Então, essa soma a gente já resolveu. Tudo bem, mas os denominadores continuaram diferentes, não é? Então, a gente teria de fazer MMC para poder resolver. Mas aí vem a questão. Eu já te mostrei que a gente pode simplificar frações. Então, a gente vai simplificar essa fração 2 sobre 4. Olha o que acontece com ela. 2 sobre 4, se a gente divide a parte de cima e a parte de baixo por 2, isso fica 2 dividido por 2, que dá 1, e 4 dividido por 2, que dá 2. Essa nossa fração se transforma em 1 meio. Então, a gente vai reescrever. Temos 1 meio que já existia, mais 1 meio que é a simplificação dessa fração. E olha, de novo, nós temos uma soma de frações com denominadores iguais. Então, a gente repete o denominador e soma a parte de cima. 1 mais 1 é igual a 2. 2 sobre 2, já que toda fração é uma divisão, 2 sobre 2 é igual a 1. E essa é a resposta da questão. Nós conseguimos somar as frações duas vezes sem utilizar o MMC e sem fazer fatoração, só porque nós simplificamos as frações e fomos somando em etapas. Primeiro a gente simplificou essa fração e encontrou 1 sobre 4. Somamos essas duas frações e encontramos 2 sobre 4. Simplificamos essa fração, encontramos 1 sobre 2 e aí somamos essas frações e encontramos 1 como resposta. A maioria das questões de frações não permitem que a gente faça esse tipo de esquema. Mas você sempre pode tentar simplificar alguma fração que você está vendo, porque às vezes isso pode agilizar o seu lado e simplificar a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre de se inscrever aqui no canal
Todo dia eu trago uma questão diferente de matemática. Então volte aqui amanhã, porque eu vou estar te esperando. Até mais!